Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo para mais uma aula remota de geografia. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, que fala sobre a atmosfera e o clima, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, né, no início do capítulo, e vai dar início ao assunto clima. E nas próximas aulas a gente vai concluir esse assunto ainda sobre o clima, tá? Então abram comigo o livro, na página 211, né? Que aí você tem o capítulo 9, a atmosfera e o clima, tá bom? Abre aí, chegou? Achou? Se não achou, dá um pause aí. Isso, voltou, agora achou, né? Vamos lá. A camada da Terra que envolve, né, a Terra é chamada de atmosfera. Que é isso, professor? A Terra, ela é envolta de gases, tá? Vários tipos de gases, tá? Quase que 3/4, né, desses gases, na verdade, é um só, que é o tal do nitrogênio. O oxigênio, que é vital para nós, seres humanos, né, e a maioria dos animais para sobreviver, é apenas 1/5, tá? 1/5 da composição da atmosfera é de oxigênio. Então você tem aproximadamente 78% de nitrogênio e 21% aproximadamente de oxigênio. Restando 1%, que é uma composição de vários gases, né, diluídos nesse 1%. E esses gases, todos reunidos, formam a atmosfera. E aí você tem uma divisão por camadas, porque a partir de certa altura, né, do solo, as composições de gases, elas vão se alternando, vão ficando diferentes, tá? E a partir dessas diferenças, nós dividimos a atmosfera em 5 camadas, tá bom? Então anote aí, vem comigo aqui na página 213, é importantíssimo você saber diferenciar as camadas da Terra, tá? Então você pode marcar aí com lápis, sublinhar, se você usa marca-texto, usa com marca-texto. Então as camadas atmosféricas, isso é questão de prova, tá? Então nós temos a troposfera, tá? Que é a camada mais próxima do solo, a estratosfera, logo acima, a mesosfera, tá bom? A termosfera e a última camada que vai chamar exosfera, tá? São as 5 camadas que compõem a atmosfera. Aí no livro você vai achar a definição, as características de cada uma delas, tá bom? Entendido isso aí? Então, a Terra é envolta de uma composição de gases, dos quais nós chamamos de atmosfera. Esses gases, eles têm proporções diferentes de composições, e aí viram camadas, né? Vão sendo camadas, são 5 camadas da atmosfera. Acabei de citar elas aqui. Eu quero que você leia aí no livro, pesquise na internet essas 5 camadas, tá? E agora nós vamos partir para falar de clima, tá? A situação do clima, ela acontece aqui na camada mais próxima à superfície da Terra, tá? Que é aqui na estratosfera, na segunda camada, tá? Então, primeira pergunta que ele faz, né? Já o subtítulo é: qual a diferença entre tempo e clima? Você sabe? Vamos lá então. Tempo é sempre algo momentâneo, tá? Então o dia hoje pode estar nublado, pode estar chuvoso, pode estar um dia ensolarado, pode estar um dia quente, pode estar um dia muito frio, tá? Então sempre que eu falo de tempo, é uma situação momentânea, tá? Do intervalo curto de tempo. Quando eu falo clima, aí eu estou falando de algo bem mais abrangente, tá? Que normalmente
É o que normalmente é a tendência daquele lugar, não importa as oscilações temporárias. O que eu quero dizer com isso? Na cidade onde nós moramos, aí nós estudamos, em Mesquita, a gente pode dizer que faz muito calor o ano todo, né? Então é uma cidade quente. Não significa que uma ou duas vezes no ano, né, durante 1 ou 2 meses, esses dias próximos aí, talvez nós tenhamos alguns dias mais à frente aí, alguns dias muito frios, tá? Nada anormal. Agora, se a gente for pensar na temperatura média da cidade, quase que o ano todo fica em volta de 30 graus, tá? Então o clima da cidade é um clima quente, não é uma cidade de clima frio, tá? Você tem umas oscilações de temperatura, mas é uma cidade quente. Professor, baseado em que o senhor diz isso? Bem, baseado em estudos, tá? Que no período de 30 anos, né, mostram que a cidade, aliás, o nosso estado todo, em qual Mesquita faz parte, né? É uma cidade que pertence ao estado do Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, a temperatura média é próxima dos 30 graus. Tá? Então, o clima no estado do Rio e na cidade de Mesquita é um clima quente, tá? Um clima tropical, úmido até, né? Tropical úmido. Vamos lá, seguindo, página 216, clima e tempo geológico, tá? E aí você sai da situação de clima e você fala em tempo geológico. Tempo geológico é algo ainda mais abrangente, tá, do que clima. Porque aí você chega naquela coisa daquele desenho que eu gosto muito, as eras do gelo, tá? Em algum momento da história geológica da Terra, você teve um período muito frio, onde boa parte da Terra que nós conhecemos hoje estava coberta de gelo, sem ser os polos, tá? Isso durou muito tempo. Muito tempo se a gente pensar em tempo histórico, tempo humano. Em tempo geológico foi um estalar de dedos, tá? Então, tem essas diferenças também, clima e tempo geológico, tá? Dá uma marcadinha aí. Agora, mais importante ainda, elementos climáticos fundamentais. Então, nós temos a temperatura, tá? Temperatura ambiente. Precipitação atmosférica, tá? O que é precipitação, professor? Vai ser a chuva, a neve, né? Então, ela pode cair na forma de água ou na forma de gelo, de flocos de gelo ou de granizo, né? Então, aí você tem na página 212, mais uma vez explicando aquele movimento. Lembra do ciclo da água, né? A água evapora, né, do mar, ou então é a transpiração das plantas, formam-se as nuvens e depois precipita. Então, aqui você fala de novo desse ciclo das chuvas, né? Em alguns lugares mais frios, você vai ter, em vez de chuva, você vai ter neve. E fala também aqui da pressão atmosférica, tá bom? Então, dê uma lidazinha aí nessa parte e a gente para aqui na página 221, tá? A partir do cenário 4, a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Então, se liga aí, faz a sua leitura. Eu já estou deixando aqui para você no final aqui os exercícios que você vai fazer e daqui a pouco o professor vai estar corrigindo com vocês pelo vídeo, tá bom? Então, um grande beijo, grande abraço, até a próxima aula, tchau!